lá. Bom, voltamos do problema técnico, aparentemente, tá? Então, eu vou lá. O finalzinho que eu estava falando era sobre que Apocalipse nos revela, né, nos mostra que conforme o fim se aproxima, fica cada vez mais difícil a nossa convivência aqui na Terra, né? Fica cada dia que passa mais difícil. Bem-vindo de volta, Genival. Bom, tendo falado essas coisas que são fundamentais para quem deseja ler e compreender melhor o Apocalipse, vamos lá. O que as 7 trombetas podem nos ensinar sobre essa famosa demora de Deus em agir a nosso favor? Olhando para Apocalipse 8 e 9, como o Senhor ao mesmo tempo nos anima, né, e adverte o pecador, né? Olhando para esses 2 capítulos, a gente pode destacar aí 4 lições. A dinâmica das coisas no céu, Apocalipse 8, 1 a 5. A destruição do conforto na terra, aí vai de Apocalipse 8, de 6 a 12. O desespero do descrente orgulhoso, aí vai de Apocalipse 8, 13, 9 a 19, e a dureza do coração humano, Apocalipse 9, 20 e 21. Na dinâmica das coisas do céu, quando o Senhor Jesus abre o 7º selo, algo surpreendente acontece no céu. Vamos ler? 8, 1 a 5, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por quê? Porque o lugar do louvor se transforma agora numa sala de silêncio? Por que será? Alguém tem alguma resposta para isso aí de Apocalipse 8, 1? Justo lá no lugar de louvor, dos anjos adorando a Deus, louvando, glorificando, lá se tornou em silêncio, uma sala de silêncio. A gente pode tentar ver aí algumas explicações possíveis. Os céus se calam para ouvir as orações dos santos na terra. Os céus se calam em reverência aos atos de justiça de Deus. Primeiro, vamos lá. Os céus se calam para ouvir as orações dos santos. Vai. Apocalipse 8, 2 e 3 diz assim: viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Observemos o seguinte aí. A gente é acolhido em oração. Então o silêncio no céu ensina que, mesmo quando sentimos que nossas orações não são ouvidas, Deus para tudo no céu para nos ouvir. Né? Somos assistidos em oração. As nossas orações, elas sobem acompanhadas, como nós lemos aí 8.3, de muito incenso. Elas sobem como aroma suave, aceitável a Deus. Sempre que a gente ora, a gente é assistido pelo Espírito de Deus. Né? E recebemos a intercessão do próprio Jesus diante de Deus. Isso a gente vai encontrar lá em Romanos 8, 26, 27 e 34. Tá? Essa assistência faz com que nossas orações sejam ouvidas e atendidas. Tá? Então, nossas orações atendidas, Apocalipse 8, 4 e 5. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Vocês se lembram lá de Apocalipse 6:10, da súplica dos santos? Vamos relembrar? É assim: ó soberano Senhor santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue?
Deus está agora aqui em Apocalipse 8, 4 e 5, agindo em resposta às orações dos santos. A gente vê aí no fato de que o incensário que serviu para levar as orações dos santos aos céus é usado para trazer o juízo à terra. Apocalipse 8, 5. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Então, meus irmãos, não se preocupe não, Deus ouve sim nossas orações. Os céus se calam para poder ouvi-las. Deus não só ouve, como também assiste quando a gente está orando. Ele, no tempo dele, do modo dele, ele atende em oração. A gente tem que estar certo disso, tem que ter a certeza disso. Os céus se calam para que nossas orações sejam ouvidas. Então, mas os céus se calam em reverência aos atos de justiça de Deus. Pode falar, Celinha. Que coisa mais linda! Eu até me emocionei aqui em saber que Deus ouve dessa forma e parar tudo para ouvir as nossas orações. É lindo demais essa passagem, essa explicação. É muito sublime, entendeu? Amém. Como? Esse é o nosso Deus. Não, eu estava esperando você terminar. Então, mas a Apocalipse é isso, Deus é isso. Às vezes a gente não entende. O que a gente tem que entender? O tempo, 24 horas, 1 hora, 1 minuto, 10 minutos, 3 dias, isso é coisa humana, não divina. Para Deus não existe essa fórmula tempo como nós conhecemos. Nós precisamos disso, Deus não. Então, quando você, pode estar eu, você, a Silvia, a Elaine, o Genival, está todo mundo orando junto. Porém, cada um é ouvido independentemente. É uma coisa que só Deus pode fazer. Né? Somos aí mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se 7 bilhões de pessoas estiverem orando, Deus ouvirá um por um no seu tempo, porque Deus não é limitado a esse tempo de 24 horas. Nós somos, Deus não. Né? Por isso que ele diz que é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Né? O tempo de 24 horas não foi nem logo quando você vê lá em Gênesis, quando ele disse haja luz, não era questão de tempo, né? De tempo como nós conhecemos, né? De 24 horas. Não tem nada a ver com isso. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Genival, Silvia, Elaine? Tá tudo tranquilo por enquanto? Se preocupe em falar não, Helena. Aqui não existe certo e errado. Aqui só existe pessoas aprendendo. Só isso, tá? Então os céus se calam também em reverência aos atos de justiça de Deus, né? Apocalipse 8, 1 e 2 e 6. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, bem-vindo de volta, Wagner. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. 6. Em seguida, os 7 anjos, com as 7 trombetas, se prepararam para tocá-las. Não pense você que isso é só em Apocalipse não, tá? Os profetas Abacuque, em Abacuque 2:20, Zacarias 1:7, 14:18 e 2:13, eles haviam dito que em seu trono, né, que Deus, lá em seu trono, quando se prepara para agir, requer que todos se calem diante dele. Né? Você quer anotar aí, ó, Abacuque 2:20, Abacuque 2:20, Zacarias 1:7, 14:18 e 2:13. Tá? Olha só, Deus requer que todos se calem. Então tem que parar toda adoração, todo louvor, tem que parar. Então este livro,
ele tem 7 sessões paralelas, todas trazem aí uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda, né? Embora paralelas, são progressivas, tá? À medida que se avança para o fim, as cenas vão ficando mais lúcidas, mais claras. As trombetas, elas falam de um juízo parcial, enquanto as taças falam de um juízo total. O sexto selo falou de catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do Senhor, né? Lá em Apocalipse 6:17. De uma maneira semelhante, a sétima trombeta, ela anuncia a vinda do fim. Isso a gente verá ainda lá em Apocalipse 11:15. Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. Apocalipse 6:9. As trombetas, elas já falam do sofrimento do mundo incrédulo, em virtude das orações da igreja. Mas veja bem, não sai aí por aí orando, desejando o mal dos outros, não, tá? O crente, o verdadeiro servo de Deus, eles oram pelas pessoas para abençoá-las. Independente se ela gosta de você, se não gosta, se te persegue, se não te persegue, a nossa oração tem que ser oração de bênção, para que Deus use de graça, de misericórdia, de bênção, e que abra os olhos deles e as mentes, como abriu o nosso, né? Que quando a gente olha para o nosso meio, a gente vê que tem crente aí que o olho só está um pouquinho aberto ainda, né? Nem o ouvido foi aberto para tentar entender plenamente a palavra de Deus ainda, né? Então a gente tem que usar de misericórdia, porque se tem uma coisa que Deus quer, é que todos se salvem, que ninguém se perca. Então, se eu sou servo de Deus, eu não posso ter o desejo que alguém se perca, mas que todos, como Ele deseja, venham a ter conhecimento desse Deus maravilhoso, tá certo? Mas, apesar de toda a soberania de Deus, apesar de toda a nossa vida, toda a história tem um padrão, uma definição, tem lá um ponto de início, um ponto de fim, tem uma coisa que Deus nunca mexerá na sua livre escolha, no seu livre-arbítrio. Então, nisso ele jamais mexerá. Ele sabe começo, meio e fim da história. Opera, age na vida de qualquer ser humano, mas jamais impedirá que ele escolha o que ele quer ou não. Se ele quer o bem ou se ele quer o mal. Né? Tanto que lá atrás, ele disse assim no monte da bênção e da maldição: escolham a bênção. Ele mesmo já disse: escolham o melhor, escolham a bênção. Os selos, eles mostram o que vai acontecer na história até o retorno do Senhor. E dá atenção assim ao que a igreja terá de sofrer. As trombetas começam no mesmo ponto. Eles falam o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo e dá ênfase no sofrimento do mundo, né? Essa dor que o mundo sofrerá, como expressão da advertência de Deus. Presta atenção, essa dor já começou de alguma forma. Tá? As coisas, a partir de então, elas serão mais intensas. Mais intensas. Não fica, pelo amor de Deus, irmão, não acredita quando esse pessoal abre a boca para fazer declaração. Eu declaro que, vamos trazer a existência. Gente, tu não é Deus não, cabra. Nós não somos Deus não. A gente não traz nada à existência não. Tu não consegue controlar nem tua vida, quer trazer à existência aquilo que não existe. De que jeito? O dia que você controlar a tua própria vida, conseguir trazer à existência tudo que você precisa de bom, aí eu acredito nesse troço aí. Mas esse negócio de declarar, você pode fazer o que quiser. Eu não sei onde a igreja aprendeu isso. Eu não sei, que isso vem de longa data. Aparecem uns líderes malucos aí, inventaram essa conversa aí de trazer coisas, chamar as coisas. Gente, para. Basta a gente crer e orar, obedecer. E deixar Deus fazer
que ele vai fazer. Acabou. Acabou. Fique firme. Isso basta. Agora que tu não vai trazer nada à existência, não vai não. Tu não é Deus. Tá? As trombetas, elas anunciam ao mesmo tempo o juízo, olha que gostoso, e o dia da salvação. Joel 2:1 diz assim, ó: toquem a trombeta em Sião, soem um alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Ezequiel 33:5 e 6 diz assim: ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Aí complicou, hein? Alguém pode dizer se nós estamos incluídos aqui num desses dois versículos ou nos dois? Porque nós fomos chamados para pregar a verdade, para divertir. O povo gosta de palavrinha suave dentro das igrejas, eles não gostam de advertência. Mas a Bíblia diz, se o vigia, se aquele que diz que é profeta, que é isso, que é aquilo, que é líder, que é pastor, que é missionário, que é, sei lá, que diacho de título gosta de ter, né? Porque no tempo dos apóstolos, título não significava nada, nada. Sempre o que significou é o caráter da pessoa, é o caráter cristão, é o caráter de Deus na vida da pessoa, que é isso que importa, que as nossas roupas, meu terno, minha gravata, meu sapato que eu tanto gosto, não vale de nada diante da presença de Deus. Esse tipo de roupa externa não vale de nada. Eu posso ir com um terno mais caro para a igreja, com a gravata mais linda e mais cara, com fios de ouro. Para Deus não significa nada, é lixo. Porque não é dessa roupa que ele está falando. Não é do meu cabelo cortado baixinho ou meu cabelo comprido. O que está em jogo aí é o nosso caráter. Se nós estamos anunciando a sua palavra, que a palavra dele não é brincadeira, o que está para acontecer é terrível, tanto sobre a igreja como para o mundo. Imagina as pessoas que estão no nosso meio, que dizem que são crentes, e como a Bíblia diz, dizem que são judeus, né? Mas não são, mentem. Dizem que são crentes, mas mentem. O que nós vamos mais ver nesses últimos tempos é igreja contra igreja, crente contra crente. É como eu falei lá na sexta-feira, ou domingo, nós estamos na quarta, domingo, né? Como eu falei no domingo, nós somos o exército que mata os próprios soldados. Olha que terrível. Então a gente tem que aprender e sermos encorajados por essa dinâmica do céu. Os céus param para ouvir as orações dos santos. Os céus se aquietam em reverência aos atos de justiça de Deus. Seja na terra ou no céu. Pode falar, presbítero. Vocês conseguem me ouvir aí? Tranquilo. Então, tá ouvindo aqui o senhor? É que eu tô jantando e ouvindo, né? Bom apetite. Então, o senhor falando isso aí, eu me recordo da igreja primitiva. Eu estava ouvindo o pastor Alexandre Rodrigues, né? Falando que a igreja primitiva, elas quando iam levadas para serem lá devoradas pelos leões, né? Então, ele estava dizendo assim que eles não eram levados, eles iam por conta própria, eles estavam se entregando para serem mortos pelos leões, eles estavam se dando como comida para os leões.
eles sabiam que a promessa de Cristo não estava nessa vida, estava na por vir. Amém. Estava na por vir. Hoje, nas nossas igrejas, ou igrejas por aí, infelizmente, como o senhor falou, os pregadores e os falsos profetas, eu estou falando, tá? É a opinião do Genival. Os falsos profetas, eu estava na rádio sábado passado, até enviei para o senhor, né, um trecho da minha ministração de sábado, dizendo que esses homens, pseudos pregadores, eles estão lá para pregarem os seus eus, para que o dirigente daquela igreja, ministério, possa convidá-los de novo. Porque se ele deixar de pregar o seu eu para pregar a verdade, ele não é mais convidado. Ao contrário, ele vai ser rejeitado. Com certeza. Porque os verdadeiros pregadores e profetas que pregam a verdade, como diz o ditado, a verdade nua e crua, e a verdade nós sabemos que a verdade, você vê, né? O ditado popular é a verdade nua e crua. Nu e crua. A gente olha para a verdade que é Cristo, foi crucificado nu e cruelmente. Né? Então, a verdade, ela machuca mesmo, né? Desvenda os olhos, e quem está disposto a pregar a verdade pura, simples, sem medo, ele corre o risco de viver sozinho. Por isso que João Batista vivia no deserto. Porque era um cara que pregava a verdade, então era rejeitado, né, ele vivia sozinho. O livro do Apocalipse, né, é um livro que... Pense comigo, viu, pastor Luiz? Eu ouvindo uma vez o meu professor de teologia, Leonardo Teixeira, ele falou, e abriu meus olhos para isso, né? O livro do Apocalipse só causa medo, e temor e terror naquele que não tem a sua fé solidificada na rocha verdadeira que é Cristo. É isso aí. Porque o livro de Apocalipse, ele vem nos trazer alento, esperança, conforto e a certeza convicta de que a vida eterna existe, está garantida. E para chegar lá, a gente tem que passar pelo que Cristo passou. A gente tem que passar pelo que a igreja primitiva passou. Mas hoje em dia, os próprios a maioria dos pregadores de Apocalipse e ainda continua insistindo em colocar terror psicológico na cabeça das pessoas para tentarem atraí-las para Cristo. E eu penso comigo que não é dessa forma Com certeza. que Deus e Cristo quer, né? Com certeza não é. É isso aí. Mais alguém quer dar uma opinião, irmãos? Não? Então tá bom, mas é isso aí que o presbítero falou. Tá certo? Hoje a igreja se tornou sei lá eu o quê. Né? Sei lá eu o quê. É um palco de apresentações, um show, né? É um show na sua grande maioria, nem todas. Graças a Deus, nem todas. Mas uma grande parte se tornou show. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Com relação a sacrifícios, eu estava falando para vocês de Policarpo, né? Lá atrás eu falei sobre Policarpo de Esmirna, antes dele ser ateado fogo, irmão. Antes. Começaram a arrancar a pele dele vivo. O homem já tinha mais de 82 anos, alguma coisa assim. E ele disse, eu não posso falar mal daquele que só faz bem para mim. Ah, mas Deus deixou ser arrancada a pele dele. E daí? Não foi Deus. E ele amou Deus e amou até o fim. Tem gente aí desviando porque perdeu o filho. Ai, meu filho morreu, por que Deus... Ah, para! A morte está aí para todo mundo, para filho, para pai, para mãe, para neto, para cachorro, para gato, para pulga, para formiga, para abelha que está em extinção, que faz tanto bem na terra e a gente vive matando a abelha.
sabe? Então, se a gente não consegue olhar para as mínimas coisas, agora Apocalipse não é show de horrores, Apocalipse é bênção para quem tem fé em Deus, é bênção. Abacuque 2,20 diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Então, Apocalipse 8, 6 a 12, aí ela já começa a falar da destruição do conforto da terra. Tá? Vamos ler aí, 8,6 diz assim: em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. As trombetas simbolizam que o dia do Senhor está chegando. Elas anunciam que ele vem com justiça e salvação. Né? Joel 2,1 fala sobre isso, Ezequiel 33, 5 e 6. Os crentes devem anunciar, a gente precisa interpretar os acontecimentos, né? Para mostrar para o pecador o arrependimento. E como foi dito pelo presbítero, não é trazendo terror, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Tá certo? Agora vamos ver o seguinte: Apocalipse 8, 6 a 12 revelará que o juízo de Deus cairá sobre todos os confortos da terra. Claro que todas as catástrofes descritas no trecho, neste trecho de Apocalipse, falam de colapsos, catástrofes naturais, tsunamis, enchente, secas, pestes, tragédias e mortes. Eu não